Fatos de Vida, podcast Unicecal. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Começa mais um podcast pela Faculdade Unicecal com o programa Fatos de Vida, né? E hoje na linha já, aqui, vamos conversar com Dom Mateus, lá do Mosteiro da Ressurreição. Boa tarde, Dom Mateus, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem. Dom Mateus, vamos contar um pouco da história aí para as pessoas que estão nos ouvindo, né? A história do Mosteiro da Ressurreição e também a vida dos monges que aí habitam. Pois não. Então, o Mosteiro da Ressurreição foi fundado em junho de 1981. Sim. Por monges que vieram, eu sou um deles, e vieram do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Certo. E a ideia da fundação aqui era um retorno, um apelo, responder a um apelo do Concílio Vaticano II, que foi feito a toda a igreja, de voltar às suas origens, suas fontes mais primitivas, né? Sim, sim. Então isso também na vida monástica. Então o mosteiro foi fundado com essa ideia de fazer um retorno à vida beneditina mais antiga, que tem um caráter mais contemplativo. Contemplativo quer dizer mais centrado na oração, tanto litúrgica como pessoal, por isso o mosteiro está fora da cidade, e no trabalho, também trabalho manual, no acolhimento dos hóspedes. Nossa vida é muito simples, né? O lema tradicional da Ordem de São Bento é ora et labora, reze e trabalhe. Certo. Então a nossa vida é resumida por essas duas atividades. Certo, só para esclarecer, Dom Mateus, realmente o senhor já estava explicando ali que o mosteiro não fica na cidade, né? Ele fica numa área rural, é isso? Isso mesmo. Fica numa área rural para preservar o ambiente de silêncio, né? De recolhimento, que nós também partilhamos com os hóspedes, né? As pessoas às vezes querem passar uns dias para se afastar da agitação, né? Da vida agitada de hoje, e passam uns dias aqui conosco, participam da liturgia, às vezes pedem uma orientação espiritual, uma confissão, aí um monge pode atender também. Certo, Dom Mateus. É interessante essa questão também, porque é uma coisa que muitos não sabem, mas que o mosteiro também é aberto, né, a visitação, a passar uns dias com vocês. É uma espécie de hospedaria. Mas é mais ou menos. Quer dizer, eles participam um pouco da nossa vida, né? A hospedaria é fora da clausura. A clausura é essa parte que é reservada só aos monges, mas está dentro do mosteiro, então tem certo contato com os monges também, sobretudo quando pede para uma conversa, um atendimento. Como é que é a diferença, na verdade, né, de um monge para outras categorias religiosas? O senhor pode dar uma palhinha sobre essa questão? Os monges e monjas, né, porque também tem as mulheres, são a primeira forma de vida religiosa organizada na igreja, né? Havia já homens e mulheres que se consagravam a Deus nos primeiros séculos da igreja, pelo celibato do consagrado, né? Quando grupos desses celibatários, homens ou mulheres, se afastaram da vida urbana e construíram mosteiros, etc., aí a gente pode dizer que nasceu a vida monástica. Certo. Mais tarde, né, bem mais tarde, séculos mais tarde, que foram aparecendo somente na igreja ocidental, na igreja latina, outras formas de vida religiosa. Se vocês olharem para o Oriente cristão, né, até hoje só existem monges e monjas. Então as razões para terem surgido outras ordens religiosas e outras congregações é um fenômeno histórico próprio do Ocidente. Claro. E a nossa vida não é que essencialmente a mesma dos demais, né? Só o estilo de vida é que é diferente, porque geralmente as outras congregações são fundadas para prestar determinado serviço, determinado trabalho, né? Sim. Cuidar de hospital, cuidar de educação, né, fazer missões, enquanto que para nós é simplesmente viver. Nós vivemos como uma família, como as famílias humanas, né? E temos um gênero de vida simples, baseado no trabalho, na oração e no acolhimento das pessoas. Mas não tem uma finalidade específica de trabalho. Então, para nós, o trabalho não é a atividade que nós exercemos, não é o que justifica a nossa vida. Nos dias de hoje, Dom Mateus, quantos monges habitam aí no mosteiro? Aqui nós somos contando todo mundo, acho que nós somos uns 30
contando os que estão na formação, né, metade desses são professos solenes, quer dizer que já tem os votos definitivos, os outros estão em formação. Dom Mateus, e qual é a rotina que existe aí entre vocês? Olha, o dia é bem repartido em oração e trabalho. O dia começa com despertar às 4 horas da manhã. Às 4h20 tem o primeiro ofício litúrgico, que é uma oração cantada na nossa capela, chama Vigílias. Depois disso tem 1 hora de oração pessoal. Às 6h15 tem a missa juntamente com outro ofício. A gente fala ofício, quer dizer essa oração litúrgica, né? Certo. Que chama Laudes. Então, das 6h15 até 7h15, depois disso tem um tempo de oração pessoal, leitura espiritual, até 8h30. 8h30 tem um outro ofício, são 7 ofícios durante o dia, né? Certo. Chama-se Tércia esse, é 8h30. Depois disso vem o trabalho, aí cada um vai para a sua atividade, de mais ou menos de 9 horas até perto do meio-dia. Meio-dia tem um outro ofício, almoço, descanso, às 2h30 tem um outro ofício, chama Noa, sexta do meio-dia. Depois volta o trabalho ou aulas de formação, cada irmão que está em formação tem aulas, dependendo do estágio que está. Às 5h30 tem mais um ofício, vésperas, e depois o jantar, depois a comunidade se une ali para lavar os pratos, etc., arrumar a cozinha, e às 7 horas mais ou menos tem a última oração litúrgica do dia, que chama-se Completas. O nosso dia então é isso, é trabalho e oração, tanto litúrgica como pessoal. Certo, Dom Mateus. Existem alguns nomes aí que talvez seja até desconhecido por muitos aí, por exemplo, Claustro. E também tenho aqui Cela e Abadia, o senhor pode explicar um pouquinho? Sim. Claustro às vezes pode ser entendido, falou claustro, às vezes se entende isso como sendo um mosteiro, um sinônimo de mosteiro, mas especificamente nas construções tradicionais, é o nosso caso aqui também, porque a construção nossa é baseada em desenhos tradicionais medievais, né? Tem um quadrado, é um jardim no meio, um corredor que forma um quadrado, que chama-se claustro. Simbolicamente, esse claustro, porque a gente transita para ir para as várias partes do mosteiro, ele tem um símbolo de ser um lugar da peregrinação, simboliza a peregrinação do homem na terra, né? O centro simboliza o Éden, o jardim, o paraíso. Então nós estamos sempre a caminho. Claustro é isso. Nem todo mosteiro tem um claustro. O nosso, como segue uma linha tradicional, tem. Cela é um outro nome também muito próprio nosso, né? Mas não tem nada a ver com prisão, né? Porque a palavra grega quer dizer habitação do solitário, habitação do monge. Certo. Nós não falamos quarto, porque quarto é um lugar, a gente se entende quarto como um lugar de descanso, tal, a pessoa está lá à vontade, tem esse sentido mais. Para nós, a cela também é isso, mas é mais do que isso, é um lugar de oração, é uma extensão da igreja, né, onde nós celebramos. Então é um lugar que o monge está também em oração contínua. E o outro termo era cela, claustro... Abadia. Abadia, sim, porque os mosteiros beneditinos, eles têm várias categorias, segundo a sua origem, sua fundação, né? Ele vai evoluindo. Então um mosteiro pode ser simplesmente um priorado, que é um mosteiro menor, ou pode ser uma abadia, tem que ter um número razoável de monges para receber esse título de abadia que a Santa Sé que dá, né? Certo. Então o nosso mosteiro foi fundado em 81 e foi erigido em abadia em 1997. Quer dizer, nem todo mosteiro é abadia, mas toda abadia é um mosteiro, entende? Dom Mateus, nessa questão de estrutura para hospedagem, as pessoas que gostariam de conhecer aí, né, toda essa estrutura que vocês têm aí, como é que a pessoa faz para entrar em contato com vocês? Como é que funciona essa questão da hospedaria? A nossa hospedaria funciona normalmente de terça à tarde até domingo à tarde. Então a pessoa, para agendar, é preciso agendar para vir, né? Se faz isso pelo nosso site, que tem lá um link, hospedaria. Sim. Então aí tem o irmão que é o hospedeiro, ele agenda e a pessoa vem passar os dias que marcou. Aí o hóspede, homens e mulheres, né, podem participar da nossa oração litúrgica. Se pedem, um irmão pode atender, pode dar uma orientação espiritual ou atender uma confissão, é assim. Nós sabemos também que o mosteiro tem algumas guloseimas aí, né? O senhor quer falar um pouquinho sobre isso?
Porque nós vivemos o nosso trabalho aqui, né? Sim. Então, nós vendemos velas artesanais, velas para uso litúrgico, e também alguma coisa, tem pão de mel, tem pão caseiro, tem tipos de biscoitos, né, que são feitos para ajudar também a nossa subsistência. Que nós não temos nenhuma renda a não ser o nosso trabalho. Então, isso que é vendido na loja ou por internet é também para dar o nosso ganha-pão aqui. Muito bem, Dom Mateus. Olha, a gente fica muito agradecido aí pelo seu tempo, né? E por nos receber aí, né? E nos contar um pouco mais, né? Afinal de contas, não é todo mundo que conhece, que sabe que existe aqui na cidade de Ponta Grossa o Mosteiro da Ressurreição, né? Então, o Dom Mateus aí nos deu essa palhinha, essa entrevista, nos contando, né? Um pouco do mosteiro e da sua vida monástica aí, né? Muito bem, eu que agradeço, viu, Renato? Então, qualquer coisa, estou à disposição. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Fatos de Vida, podcast Unicecal.